Olá a todos, tenham um bom dia na graça do Senhor. Para você aqui que está na rádio Esforçai, nós estamos ao vivo agora com a programação Assíduos no Sangue, né? Estaremos aqui toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, ao vivo, para trazer uma palavra especial para você, uma palavra que vem de Deus, certo? Aleluia. Bom, hoje nós vamos entrar numa continuação do que nós havíamos falado. Para você que estava aqui agora há pouco, acabamos de colocar a canção Não Mais Escravos, interpretado pela Nívia Soares, né? Uma ministra de Deus, que Deus a abençoe grandemente. E no episódio passado, nós havíamos falado sobre o que é ser assiduidade. Não, o que é ter um caráter assíduo, perdão. O que é ter um caráter assíduo e como isso influencia na vida espiritual de uma pessoa, né? E hoje nós vamos continuar, mas focar num segundo conceito. No episódio anterior, nós focamos no primeiro conceito de estar presente constantemente em um determinado local. Nós falamos que devemos estar assiduamente no sangue de Jesus, no novo e vivo caminho. E hoje nós vamos estar focando mais no segundo conceito sobre a assiduidade, né? E o segundo conceito é de que alguém que não falta às suas obrigações. Então nós vamos falar sobre obrigações que nós, como pessoas assíduas no sangue, pessoas que entraram por esse novo e vivo caminho, obrigações que nós temos que cumprir, né? Obrigações para com Deus. Lembrando que, gente, quando nós entramos por esse novo vivo caminho, aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando nós nos tornamos filhos, né? Uau, me tornei filho, e agora? Temos que sempre ter em mente uma coisa, eu quero deixar bem claro que logo no começo, lembrar que carregamos a imagem do Pai, do Deus Pai, entendeu? Por onde nós formos, as pessoas vão estar de olho em nós. Há uma nuvem de testemunhas que nos cercam, desde as pessoas ao nosso redor, quanto as testemunhas espirituais, né? Anjos, entidades das trevas mesmo. Estamos todos, há uma expectativa, entendeu, acerca de nós, a partir do momento que somos gerados filhos de Deus, uma expectativa até mesmo de Deus sobre nós, que venhamos realmente viver essa nova identidade que Ele traçou para nós como filhos, certo? Aleluia, caiu o papel aqui. Bom, e me tornei filho, e agora o que eu devo fazer? Existe uma série de obrigações necessárias, entendeu? É uma base da nossa vida espiritual. E o Espírito Santo ministrou muito comigo. Ele ministrou ainda mais hoje de manhã, que estive, né, conferindo o tema, estudando novamente, até para poder passar para vocês de uma maneira que fique mais clara e compreensível, né? A primeira coisa que nós devemos ter, que devemos fazer, assim que nos tornamos filhos, é ter em mente que devemos nos sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo. É a primeira coisa, que devemos nos sujeitar à liderança de Deus sobre nós. A partir do momento em que entregamos a nossa vida a Deus, nós estamos entregando, como nós estamos falando aqui, entregando, entendeu? Você não entrega alguma coisa para uma pessoa e fica assim tomando ou fica com a mão. Não, você entrega, entendeu? Você dá. Agora é o controle da pessoa. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, a partir desse momento, quem tem o controle da sua vida, dos seus dias, dos seus passos, é Deus, é Jesus, certo? A primeira passagem que eu quero falar aqui para vocês se encontra em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, que diz claramente sobre isso. Ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, são duas coisas principais do início da nossa caminhada cristã. Temos que aprender a nos sujeitarmos a Deus, nos sujeitarmos à autoridade dele e resistir ao diabo. Resistir, logicamente, é o oposto de ceder. Então tudo que o diabo vai te oferecer, as tentações no seu caminho, os obstáculos que aparecem, você tem que resistir. Tá, mas vamos por partes. Como é que eu faço então para me sujeitar a Deus?
como é que eu faço? Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 5 também, 1 Pedro 5:5, e vamos ler até o 7, nos mostra como devemos nos sujeitarmos a Deus. Ele fala assim: revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, Ele vos exalte. Ele continua, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, vemos aqui que Pedro, ele traçou um caminho para nós, ele explicou como devemos nos sujeitarmos. É incrível que lemos Tiago e logo depois lemos Pedro, mas está tudo interligado, numa coisa da outra. Então, como eu vou me sujeitar a Deus? O que eu faço para eu realmente me sujeitar? Revista-se de humildade. Ele fala bem claro, a primeira coisa, revista-se de humildade, porque Deus, ele resiste aos soberbos, entendeu? Mas dá graça aos humildes. Então, você tem que realmente se revestir de humildade. Por quê? Porque é necessário que você se humilhe perante o Senhor. O que é se humilhar perante o Senhor? É você reconhecer a soberania dele sobre a sua vida. Entendeu? A partir do momento, foi como eu falei, você entregou a sua vida a Jesus. A partir deste momento, a vontade que você deve seguir não é a sua, é a do Senhor. É uma forma de você se humilhar, porque agora você está se sujeitando, agora você vive em função da vontade de Deus, daquilo que Ele tem para você, para a sua vida. Sujeitarmos a Deus. E olha, gente, eu vou falar uma coisa bem séria, não existe melhor coisa do que nos sujeitarmos. No primeiro episódio eu falei que nós não temos nem sequer controle da nossa própria vida, não podemos nem controlar o nosso dia de morte. Nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Não sabemos se vamos dormir num dia e se iremos acordar no outro dia. Nós não sabemos, não temos controle de nada. E a palavra é bem clara quando diz que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável a nós. Porque Ele somente quer o nosso bem. E a segunda parte que ele fala é sobre lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, sobre descansar no Senhor, sobre confiar. Entendeu? Quando você entrega algo para uma pessoa, vamos supor, você está confiando nela, né? Quando você entrega a sua vida ao Senhor, você está manifestando: Senhor, eu confio minha vida no Senhor e sei que o Senhor vai me proporcionar o melhor. Eu sei que o Senhor vai guiar a minha vida para o caminho certo, para o caminho da salvação, que é isso que Ele tem para nós. O maior presente de Deus, a coisa mais preciosa que Deus pode nos oferecer é a salvação. E Ele nos guia. Temos o Espírito Santo para isso, o nosso Consolador. E é tão importante isso sobre colocar a confiança no Senhor. Hoje o Senhor de manhã, enquanto eu estava revisando todo esse tema, esse assunto do episódio de hoje, o Senhor me levou novamente para Isaías, no capítulo 30, no versículo 15, que foi uma passagem que me chocou muito quando eu vi. Sabe, o Senhor, queremos fazer às vezes grandes coisas e o Senhor às vezes nos pede tão pouco. É tão pouco, entendeu? E queremos fazer grandes coisas, o Senhor nos pede pouco, gente. Ele só pede que venhamos confiar a nossa vida a Ele. Ter a confiança no Senhor. Ele fala assim para Israel, o capítulo 30, ele é uma continuação do 29, que começa uma profecia contra Judá, mas Deus, ele termina fazendo promessas de livramento. Né, porque o Senhor, ele não quer o nosso mal, mas Ele corrige ao filho que ama, e já vamos falar sobre isso também. Mas vamos por partes. Certo? No versículo 15 ele diz assim: porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança está a vossa força, mas não quisestes. O Senhor sempre pediu: confiem em mim. Tudo que Deus queria é que eles entregassem realmente, seguissem a vontade de Deus. Então, confiança é muito mais importante, porque é a base de um relacionamento. No primeiro episódio, se você for assistir, nós falamos sobre relacionamento com Deus. Que você andar com Deus é você estar em relacionamento, e vamos continuar, aprofundar mais sobre isso hoje, nos momentos que vão se seguir. E a base de um relacionamento, todos nós sabemos, é a confiança. Todos nós sabemos. É a confiança. Porque se você não confia numa pessoa,
Como é que você pode querer estar junto com ela? Como é que você pode andar com ela se você não confia? Entendeu? Você não vai contar coisas particulares suas para alguém que você não confia. Todos nós somos assim, né? Espero, pelo menos alguns de nós, né? Mas enfim. E confiança no Senhor é tão importante, porque o Senhor, Ele confiou muitas coisas a nós. Uma das coisas que Ele confiou é a pregação do Evangelho. Que pudéssemos ser exemplo para as pessoas, assim como Jesus foi para nós o exemplo, o modelo de vida. Que venhamos refletir esse modelo diante do mundo. Que venhamos ser luz. Então, devemos nos sujeitarmos a Deus como? Nos revestindo de humildade, nos humilhando perante Ele, nos entregando a Ele totalmente. Totalmente. E lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa necessidade, confiando no Senhor de inteireza de coração. Certo? E a segunda parte que ele fala o quê? Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Como é que eu resisto ao diabo? É incrível que nós continuarmos aqui, logo no versículo 8 dessa mesma passagem de 1 Pedro, ele fala. Ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Olha que coisa gloriosa. É incrível, porque ele complementa essa passagem de Tiago, né? Aqui Tiago, ele fala o básico, ele vai diretamente: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Aqui, nessa carta de Pedro, logo no final, ele nos mostra detalhadamente como devemos nos sujeitarmos a Deus e como devemos resistir ao diabo. Como devemos resistir ao diabo, conforme a instrução de Pedro, que Pedro nos mostra aqui. Sede sóbrios, vigiai. Devemos manter a nossa mente renovada na palavra de Deus, sobriedade. Devemos vigiar, estar atento, porque a qualquer momento, as tentações a gente não vê, muitas vezes, quando o inimigo se aproxima. E é tudo muito tão rápido, porque nós não vemos, entendeu? Não temos os olhos abertos para o mundo espiritual. Então devemos estar sempre de vigia, atento aos comichões, às ideias que o inimigo, sabe, joga na sua cabeça, falando muitas coisas erradas, incitando a pecar, a fazer um mal contra alguém, contra o seu próximo. Temos que vigiar e resistir firmes na fé. Não, jamais ceder, permanecer, tem que ter postura, entendeu? Para resistir ao diabo tem que ter postura, tem que aguentar firme sim, entendeu? Tem que ser forte na força do Senhor, entendeu? Ele fala, sabendo que as mesmas aflições se cumprem nos vossos, entre os vossos irmãos no mundo. Porque não é só nós que sofremos, não é apenas eu, vamos supor. O inimigo vem me tentar. Eu tenho que ter a consciência, entendeu? De que não é só a mim. Muitas pessoas, o diabo, ele vai tentar muitos crentes. Ele tenta, entendeu? Ele é o acusador. Ele é aquele que vem para tentar atrapalhar a nossa caminhada com Deus. Porque é isso que ele quer, que percamos a nossa salvação. Isso aqui é tão incrível, porque quando nós nos sujeitamos a Deus e decidimos manter a nossa postura de fé em resisti-lo, o Senhor vem com sua graça. E Ele faz o quê? Ele nos aperfeiçoa. Ele endireita os nossos caminhos tortuosos. Entendeu? Ele nos aperfeiçoa e passamos a querer cada vez mais as coisas do céu, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Ele nos aperfeiçoa, Ele confirma a nossa identidade de filhos, de que somos livres do pecado. Não tem um porquê nós pecarmos se somos livres. Entenda isso. Ele nos fortifica, Ele se torna o nosso forte, Ele se torna a nossa base, o nosso chão, o nosso fundamento, no qual vamos construir a nossa vida. E Ele nos fortalece. É incrível como o Senhor vem com sua graça e nos toma, e nos fortalece nos nossos momentos mais debilitados. O Senhor, Ele é maravilhoso e Ele tem essa compaixão. Basta nós tomarmos uma posição
e nos sujeitarmos a Ele e resistirmos ao inimigo. Em Hebreus, no capítulo 12, ele fala de um ponto muito importante sobre a correção de Deus. Sobre a correção de Deus. Deus, Ele é o nosso Pai. E qual pai que não corrige o filho que ama? Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 6, ele diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Muitas vezes, acabamos nos desviando e o Senhor vem e nos coloca de novo no caminho. Ele nos exorta, Ele nos consola, mas Ele corrige. Ele corrige porque Ele é Pai. E se nós o chamamos de Pai, se nós nos consideramos filhos dEle, temos que nos sujeitarmos à autoridade dEle como nosso Pai e à sua correção. Entender que Ele faz isso porque nos ama. E no 7 é tão interessante que ele diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Aí no 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Como assim sem estar disciplina? O Senhor fala com você, Ele te corrige, e você continua no pecado. O Senhor fala com você, aí você continua no pecado. Então você não é filho. Se você não sabe respeitar a autoridade de Deus como teu pai, e quando Ele te corrige, Ele fala algo pro seu bem e você não quer obedecer, então por que que você fala que você é filho? Por que que você chama Ele de pai? Faz sentido pra você? Se o Senhor, Ele nos livrou, Ele nos libertou do poder das trevas, do poder do pecado, por que que você continua no pecado? Por que que nós muitas vezes erramos naquilo que sabemos que nós podemos evitar? É tudo tão simples, sabe? Deus não nos pede muito, Ele nos pede obediência, confiança e temor a Ele, a sua autoridade. Se você é filho de Deus realmente, então obedeça a Deus. Respeite a autoridade de Deus como teu pai. Respeite ao Senhor. Se não, você é um bastardo, você não é filho. Que isso fique muito claro para nós. Pesado, né? Mas é a verdade. Se você desobedece, então você é um filho da desobediência. Todo aquele que desobedece é do diabo. Então não adiantou nada você aceitar Jesus. Você não é livre. Não é livre do pecado. Então, que possamos entender isso claramente. Aceitar a correção do Senhor é aceitar a vida. Certo? Bom, logo depois nós temos um segundo passo. Então aqui nós temos falado sobre nos sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo. O segundo passo é andar em santidade e temor. Uma coisa muito importante para nós também. Temos que sempre procurar andar em santidade. Onde que... Ah, mas eu sou imperfeito. Como assim eu tenho que ser santo? Eu não posso pecar? Como assim? A palavra de Deus fala que temos que ser santos. Fala assim. Quer ver? Vamos abrir aqui nesse mesmo livro de Pedro, né, que nós temos em 1 Pedro, logo no primeiro capítulo do livro. 1 Pedro 1, a partir do versículo 13. Ele nos dá uma exortação à santidade. Ele diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Quando ele fala lombos do vosso entendimento, ele fala a respeito mesmo à nossa mente, entendeu? Sede sóbrios, aquilo que nós falamos no início. Esperar inteiramente na graça do Senhor que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Seja sóbrio, entendeu? Espera na graça do Senhor. Viva debaixo da graça de Deus. Se mantenha no caminho. Como filhos obedientes, não vos conformando às concupiscências. Ou seja, devemos obedecer e não nos conformarmos com o pecado que antes havia em nossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Então o Senhor nos chama sim para um caminho de santidade. Devemos ser santos como Ele é. Então como devemos andar em santidade implica o quê? Na sobriedade da mente, entendeu? Em você andar debaixo da graça do Senhor.
do livre acesso que você tem ao Senhor. Porque Ele vai te fortalecer. E Ele vai te ajudar, sim, a permanecer firme no caminho da santidade. Não se conformando com o pecado, com as coisas do mundo, as coisas ruins, aquilo que desagrada ao Senhor. E sempre tendo na consciência de que devemos ser santos porque o Senhor é santo. Mas santos, como Ele fala, em toda a nossa maneira de viver. Em tudo, em todas as áreas. No seu trabalho, na sua vida amorosa, nos seus relacionamentos do dia a dia com as pessoas, você deve ser santo, você tem que transmitir o caráter, você tem que refletir o caráter de Jesus, que as pessoas possam ver Jesus em você. Você como um filho de Deus, e deve ser obediente. E aqui ele fala, logo no 17, é o versículo-chave que eu sempre gosto. É um dos versículos dessa passagem que eu mais amo. Ele diz: se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, ou seja, Deus, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós fomos criados, nós viemos ao mundo não para viver eternamente no mundo, para irmos para o céu, porque um dia vai chegar um dia em que o Senhor irá buscar a sua igreja, entendeu? E Ele dará fim a esse mundo, a todo mal que existe. Ele só reinará, estará com Ele na eternidade, os santos, aqueles que obedeceram ao Senhor, que guardaram sua fé, que esperaram na graça do Senhor, que se manteram sóbrios, que foram obedientes, que buscaram aplicar a santidade em toda a maneira de viver, em toda a área da vida. Então temos que entender isso. Se chamamos Deus por Pai, devemos andar em temor e santidade, respeitando a autoridade dele. Ah, Leonai, mas assim, eu sou humano, né? E pela minha natureza, eu vou acabar pecando, entendeu? Porque todo homem nasce na tendência de pecar, nós nascemos no pecado e tal. Ninguém é perfeito. Como é que eu posso ser santo? Aí eu te digo uma coisa, busque a purificação. Buscar a purificação, sim, busque a purificação. O Senhor vem para tratar a nossa vida. Quando aceitamos o Senhor Jesus, nós cedemos o livre acesso, falando assim: Senhor, eu entrego minha vida. Então Ele vai moldar a nossa vida, vai moldar o nosso caráter, o nosso jeito de ser, as nossas atitudes, tudo que nós fazemos, a nossa vida, a maneira dele, como Ele quer, para nos tornarmos inculpáveis diante dele, para que possamos sim ser levados para o céu, para passarmos a eternidade com Ele. E como é que eu posso buscar a purificação? Tem várias maneiras, mas eu quero deixar aqui logo de cara. Tem intimidade com o Espírito Santo. É a primeira coisa. É a base. Tem intimidade com o Espírito Santo. E já vou falar por quê. Vamos entrar mais assunto nesse fundo daqui a pouco. É a primeira coisa. Mas, através do Espírito Santo, existem maneiras de buscarmos a purificação, como através da palavra de Deus, através da Bíblia. Onde nós podemos ver isso? Lá em Salmo 119, né? O salmo mais longo da Bíblia. Né? Salmo 119, no versículo... Vamos ler o versículo 9. Tô achando aqui, achei. No versículo 9, e vamos ler o versículo 11 também. No versículo 9 ele diz assim: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Aqui ele fala jovem, mas isso serve para todos nós, certo? Para todos nós. E principalmente para jovem. Como ele está falando aqui, como? Observando, vivendo conforme a palavra de Deus. Vivendo segundo o que a palavra de Deus nos mostra. E como é que eu vou sempre procurar estar vivendo? Como? No versículo 11 ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, como é que eu vou estar buscando a purificação? Lendo a palavra do Senhor, meditando, estudando, entendeu? Decorando sim os versículos para que você possa usar no seu dia a dia. Às vezes não é toda hora do seu dia que você está com a palavra na mão, mas quando você decora, quando você guarda no seu coração, você tem sempre acesso a ela, porque você pode consultar. Então, através da palavra, podemos buscar a purificação. Qual a outra? Qual a outra maneira? É a partir do quebrantamento. Do quebrantamento.
E como nós podemos ver isso aplicado? Através de qual passagem que nos mostra, né, como podemos aplicar isso na nossa vida? Vamos voltar para Tiago no capítulo 4 e iniciar logo no versículo 8. Ele diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ou seja, primeiro ponto, você tem que tomar atitude, entendeu? Você tem que se achegar a Deus, porque só busca Ele quem quer. Deus não é uma pessoa dada, entende? Deus não é uma pessoa dada. Se você buscar a Deus, você vai encontrá-lo. Você vai. E logo depois ele diz: limpai as mãos, pecadores. As mãos, às vezes, não é bem no sentido ao pé da, como posso dizer, ao pé da letra, como ele estava falando. Podemos também levar no sentido figurado de que as mãos significam obras, tudo que nós fazemos, manipulamos as coisas com as mãos. Quando vamos cortar alguma coisa, cortamos com a faca o quê? Usando as mãos. Quando escrevemos alguma coisa, estamos manipulando a caneta, né? Com as nossas mãos, enfim. Atitudes, obras. Temos que limpar as nossas obras devem ser outras, obras agradáveis a Deus. E ele continua: e vós de duplo ânimo, ou duplo pensamento, purificai os vossos corações. Temos que purificar os nossos pensamentos, entendeu? Procurar no Senhor, limpar nossa mente de tudo aquilo que é ruim, que vai nos sujar, que vai nos contaminar e que vai nos fazer pecar. Devemos fazer isso. E ele diz: senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Devemos ter sempre na consciência de que não somos nada sem Deus. Somos miseráveis, somos pobres, cegos e nus. Dependemos da graça de Deus, dependemos da força do Espírito Santo para que possamos resistir ao inimigo e permanecer. Então o quebrantamento é isso. É você entender que sem Deus, você não é nada. Quebrante-se diante do Senhor. Implore sim pela misericórdia dEle, porque é Ele que nos sustenta. É Ele que vai nos fortalecer nos nossos momentos mais frágeis. É Ele que vai restaurar as nossas ruínas. É Ele que vai nos levar ao centro da sua vontade. Onde nós vamos ver a operação final da boa e perfeita e agradável vontade dEle. Então, buscar a purificação, podemos, através da palavra, lendo, estudando, meditando, guardando a palavra no coração através do quebrantamento e reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, colocar Ele à frente de tudo. Lá em Provérbios, vou deixar rápido porque o tempo da nossa programação está acabando já. Reconhecer ao Senhor os nossos caminhos. Lá em Provérbios 3 é um dos primeiros versículos. Essa passagem, né, de Provérbios 3 foi uma das primeiras passagens que eu comecei a falar na igreja, né, desde pequeno. Provérbios 3, no versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, coloque o Senhor no seu caminho, coloque Ele à frente de tudo. Não tome uma decisão sem Ele. Não faça nada sem questionar, sem pensar antes se isso vai agradar a Deus. Pergunte ao Senhor, consulte ao Senhor, coloque Ele no meio da sua vida, dentro dos seus planos. Faça do Senhor importante na sua vida. Então é assim que vamos buscar a purificação, porque automaticamente Ele vai nos endireitar e vai nos colocar no caminho certo. É assim que vamos buscar a purificação. Através da palavra, através do quebrantamento e através do reconhecimento do Senhor em todos os nossos caminhos, colocando Ele à frente de tudo. E isso sempre através de uma intimidade com o Espírito Santo. Por quê, gente? Porque o Espírito Santo é Ele que está na terra. Ele é Deus na terra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui na terra para nos ajudar. E Jesus falou para nós. Ele deixou em João, podemos ver em João, no capítulo 16, nos versículos 7 e 8, no versículo 13 também, Jesus falando da missão do Espírito Santo, que Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que Ele veio nos ensinar toda a verdade de todas as coisas, que Ele não falará de si mesmo, mas de tudo quanto tem ouvido. O Espírito Santo nos revela a figura de Jesus.
Porque, gente, buscar o Espírito Santo, ter o Espírito Santo na sua vida, não é você ter poder. Muitas pessoas confundem isso. Acha que ter o Espírito Santo é falar em línguas, você ter dons espirituais. Gente, isso é uma pequena porcentagem de tudo que o Espírito Santo tem para dar. As pessoas pensam que ter o Espírito Santo faz delas melhores do que as outras pessoas, e não é por aí. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma coisa que você adquire para ter poder. Não é assim. Ele é aquele que vai te guiar, ele vai te ensinar as coisas. O movimento pentecostal é o quê? É a manifestação do Espírito Santo em nós. E a primeira manifestação, isso é para todos, a primeira manifestação do Espírito Santo na vida do ser humano começa no arrependimento. Não tem como você aceitar o Senhor Jesus, entendeu? Não tem como você se arrepender se o Espírito Santo não vier sobre você e não mostrar, não, isso está errado, você está vivendo da maneira errada. Não existe. O Espírito Santo de Deus, o primeiro mover do Espírito Santo na vida de uma pessoa é através do arrependimento. Ele mostra que você está errado e gera um arrependimento. Então ele te revela a figura de Jesus, o Salvador, o Redentor da sua alma, que veio, sofreu na cruz, pagou todo o preço e ressuscitou. Para nos libertar do pecado, nos tirar das garras do inimigo e para nos conceder o caminho para a vida eterna. Ele abriu a porta da graça a nós. Aí depois acontecem os outros processos, vem o batismo nas águas e o batismo nos dons espirituais. Tem gente, né, o batismo até mesmo com onde, como posso dizer, no dons de línguas estranhas, né? Tem gente que ainda é batizada primeiro nos dons espirituais, antes mesmo do batismo nas águas, mas aí é Deus com a pessoa, é o propósito, é o Espírito Santo que age conforme Ele quer. Mas é muito importante termos isso em mente. A base de tudo do reino de Deus é o arrependimento. Pare de achar que andar com o Espírito Santo, que Deus se resume a ficar falando em línguas, a ser operado, a operar dons através da vontade do Espírito Santo, porque os dons não são nossos. Nós somos apenas o canal onde o Espírito Santo vai agir. Isso nós vamos nos aprofundar mais nos próximos dias. Mas entenda isso, entenda uma coisa muito clara. O Espírito Santo de Deus, ele vem para nos guiar, para nos ensinar, para nos modificar e nos fazer mais parecidos com Jesus. Esse é o foco da missão do Espírito Santo. Ser Deus aqui na Terra, Ele é o Consolador. Nos ensinar todas as coisas e nos fazer andar no caminho da verdade que nos leva para a salvação, que nos faz conhecer Jesus e entender a sua obra de salvação. Amém? Eu quero neste momento deixar aqui um louvor da Aline Barros, Rendido Estou, e que quando você escuta esse louvor, você possa ser edificado. Aqui, para você que está assistindo no canal do YouTube, nós não poderemos, né, estar colocando esse áudio desse louvor no vídeo por causa dos direitos autorais, mas eu deixarei o link na descrição. Todavia, se você se interessar a assistir, né? E antes disso, eu quero fazer uma oração, até porque para não alongarmos o vídeo. Amém? Pai amado, Deus querido, muito obrigado, Senhor, porque você tem nos revelado grandes coisas através da Tua Palavra. Hoje nós aprendemos, entendemos que quando nos tornamos filhos, devemos aprender a nos sujeitarmos a Ti, a Tua autoridade, como Senhor sobre nossas vidas. Que devemos resistir ao diabo e tudo que ele tenta oferecer para nos desviarmos, tudo que ele fala, toda a semente maligna que ele tenta plantar, jogar sobre o nosso coração.
que devemos sempre andar em santidade, em temor diante do Senhor, buscando a purificação em Ti, através da Tua palavra, nos quebrantando e reconhecendo que não somos nada sem o Senhor, não somos nada sem o Senhor, sem Ti nós não podemos viver. Colocando o Senhor à frente de tudo da nossa vida, à frente dos nossos caminhos, dos nossos planos, e sempre estando em relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Obrigado, Senhor Deus, porque sem Ti jamais estas coisas estariam descobertas aos nossos olhos, porque o Senhor escolheu revelar a Tua verdade aos pequeninos. Muito obrigado, Senhor, porque como Teus filhos, nós podemos enxergar a verdade e pedimos a Tua ajuda, Senhor, que possamos nos manter constantes nesse caminho, que possamos a cada dia viver esta verdade, viver como filhos obedientes, nos sujeitando ao Senhor, resistindo ao diabo, andando em santidade e em temor, buscando a purificação através da Tua palavra, do quebrantamento, do reconhecimento da soberania do Senhor sobre a nossa vida e sempre andando em intimidade contigo, com o Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor toca nos nossos corações. Obrigado, porque o Senhor nos alcançou e nos levou ao arrependimento, revelando a obra de salvação de Jesus na cruz do Calvário e o que Ele fez por nós, nos dando uma nova origem, uma nova identidade, um novo futuro. Obrigado. E nos alegramos contigo, porque quando o Senhor Jesus voltar, subiremos contigo para o céu e ficaremos face a face contigo, com o Pai, com Jesus, e nada irá nos separar. Obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor se revela a nós. Que o Senhor possa abençoar cada vida que está assistindo esse vídeo, cada pessoa que está ao vivo aqui na rádio, esforçar neste momento. Que pessoas que serão alcançadas através também do podcast, Senhor, que o Senhor possa abençoar essas vidas e que elas venham sentir fome e sede da Tua palavra, fome e sede da Tua presença, de conhecer o Senhor e sentir nojo do pecado, nojo de tudo que afasta nós do Senhor. Em nome de Jesus, Te amamos, o Senhor é digno, o Senhor é tudo para nós. Muito obrigado, porque sem Ti eu não posso viver, não podemos viver. Em nome de Jesus, amém. Você agora que está na Rádio Esforçai ao vivo, fique agora com o louvor Rendido Estou, da Aline Barros. E você que está aqui, né, no YouTube, assistindo esse vídeo pelo YouTube, que Deus possa te abençoar, que você possa ser guiado pelo Espírito Santo em todos os momentos da sua vida, em todos os dias. Fique na paz de Deus e na consolação do Espírito Santo. Amém?